Olá, sejam bem-vindos ao Despertando Espírito Santo. O meu nome é Daniela e agora que nós estamos já chegando tão próximos do início da Semana Maior, que começa após o Domingo de Ramos, nós queremos meditar sobre as dores de Maria Santíssima, sobre as 7 dores que invadiram a alma de Nossa Senhora e que são para nós um verdadeiro aprendizado a respeito da dor, da superação e da santidade, em união com Deus, em união com os projetos e planos que o Senhor tinha para Nossa Senhora e tem para toda a humanidade, neste momento em que nós vemos tantos sofrimentos por aí. Mas antes, eu já peço que você deixe o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos ao vídeo. A Igreja lembra as dores de Maria em 2 datas específicas. Na sexta-feira, que precede o Domingo de Ramos, e no dia 15 de setembro, no qual também Maria recebe o título de Nossa Senhora da Piedade. Porque nós sabemos que, embora Maria receba muitos títulos, ela é uma só, ou seja, a mãe de Jesus. Sempre a mesma Maria. Sempre a mesma mãe de Cristo, sempre a mesma alma generosa, pura e sem mancha, que nós aprendemos a amar desde cedo. Nós somos levados a meditar ao longo da vida de Maria em situações pontuais, 7 situações na verdade, nas quais nós identificamos o grande sofrimento da mãe de Jesus, naquele caminho no qual ela escolheu dizer sim. Nós vamos ver Maria sendo avisada por Simeão que uma espada de dor lhe transpassaria a alma. E esta passagem está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 34 a 35, nos quais a palavra nos diz assim: Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos então Nossa Senhora, que tinha acabado de ter o menino Jesus, já recebendo este grande alerta, recebendo esta profecia, dizendo a ela que ela enfrentaria grandes amarguras por conta da missão de Jesus. Certamente Nossa Senhora nunca mais se esqueceu dessas palavras. E muitos santos chegam a dizer, inclusive, que Nossa Senhora vai carregar por toda a sua vida aquela certeza que ela guarda no coração de que haveria um momento de dor lancinante em relação ao seu filho Jesus. Dá para imaginar uma mãe que de antemão já sabe que aquela criança que foi entregue a ela pela ação do Espírito Santo, concebida no seu ventre, que esta criança um dia sofreria tanto e que ela seria espectadora deste sofrimento? Pois então nós temos Nossa Senhora carregando no coração essas verdades que machucam o coração de qualquer mãe. Nós vamos ver também o grande momento de angústia e de aflição que Nossa Senhora tão jovem vai passar quando ela é obrigada, junto com José, a fugir do Egito para salvar a criança, já que Herodes havia decidido matar todas as crianças de idade tenra. Uma fuga que acontece no meio da noite e que é feita às pressas, sem nenhum tipo de planejamento. E diante de tantas incertezas, nós vamos encontrar também a aflição de Maria
ao perder Jesus por 3 dias. Jesus vai ser encontrado no templo entre os doutores da lei, fazendo-lhes perguntas e demonstrando uma sabedoria incomum para uma criança da sua idade. Esses 3 dias nos quais Jesus permanece perdido também é uma alusão a respeito dos 3 dias que Jesus permanecerá no sepulcro até que então ocorra a sua ressurreição. Nós temos também o encontro de Maria com Jesus enquanto Jesus caminha na direção do Calvário. Os olhares entre mãe e filha que se encontram, que trazem dentro de si uma verdadeira cumplicidade e a dor que dilacera o coração dessa mãe. Aliás, uma dor que destruiria o coração de qualquer mãe. E ainda mais este coração tão puro, essa alma cheia do Espírito Santo em comunhão com Ele, essa alma santa e pura que vê ali o seu filho caminhando agonizantemente até o destino final da sua morte. Também as Escrituras vão nos dizer que Maria Santíssima estava aos pés da cruz de Jesus, e essa é uma dor também que perfurou o coração de Maria, porque Nossa Senhora assiste a toda a agonia de Jesus. Nossa Senhora vai receber também o seu filho Jesus nos braços, com o seu corpo todo machucado, com todos os sinais de grande sofrimento, de uma verdadeira falência de todos os seus órgãos. Ao final, teremos também a dor de Maria Santíssima ao colocar o seu filho no Santo Sepulcro. Ao entregar ali aquele corpo de um filho que ela conheceu também, cuja santidade ela pôde experimentar, cujo coração ela conhecia, cujo amor ela provou tantas vezes. Aquela mãe que seguia Jesus e que viu Jesus alertar os seus discípulos de que ele deveria sofrer, de que ele deveria ser entregue nas mãos dos seus inimigos, de que ele deveria enfrentar a morte, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Nossa Senhora foi guardando ao longo da sua vida, no seu coração, todos esses episódios e todos esses alertas de que uma grande dor ainda a atingiria. E aqui vale no meio de nós uma reflexão muito pertinente. Nós que abraçamos a nossa fé, nós que abraçamos com alegria a boa nova, nós que fizemos de Cristo nosso sustentáculo, nós que temos buscado caminhar com o Espírito Santo porque Ele é o ajudador enviado por Jesus para cuidar de nós, para nos guiar nesta caminhada tão desafiadora da vida. E que apesar de toda a nossa abertura e da nossa disposição de amar a Deus, nós não ficaremos livres dos sofrimentos. Porque o sofrimento é uma escola na qual nós precisamos passar por ela, precisamos tirar boas notas, precisamos aprender como sair dessa escola e seremos levados a ela mais de uma vez. Alguns serão levados a uma escola profunda de sofrimento e a razão por que maus e bons sofrem e às vezes sofrem tanto é muitas vezes um mistério que somente pode ser revelado àqueles que tiverem acesso ao coração de Deus. Talvez um dia nós saibamos por que passamos por tanta coisa nesta vida. Mas nós já vamos percebendo em nós os sinais de mudança, de conversão e de purificação ao longo da nossa trajetória. Nenhum de nós escolheria sofrer, mas a escola do sofrimento nos purifica do pecado. A escola do sofrimento nos torna mais humanos, a partir do momento em que nós passamos a enxergar não apenas nós mesmos, mas começamos a enxergar o outro. Então nós passamos a ter em Maria uma grande intercessora nos momentos dos nossos maiores sofrimentos. Porque lembre-se, Maria é intercessora diante de Jesus, que é o seu filho. Mas o único grande intercessor junto a Deus é apenas Jesus. Nossa Senhora vai entregar ao seu filho as suas dores, os seus sofrimentos, as suas dificuldades. É ela que sabe muito bem o que é a dor.
Ela que se preocupa tanto com a humanidade, ela que foi entregue a todos os homens na cruz pelo seu filho, quando Jesus vai dizer a João que Nossa Senhora seria então entregue a ele como sua mãe. Recebemos a partir daí Maria como nossa mãe, como nossa intercessora, como a mais bela de todas as criaturas. Afinal de contas, onde você vai encontrar nas Escrituras qualquer personagem que tenha sido saudado por um anjo como ave cheia de graça? Essa saudação foi dirigida apenas a Maria, porque ela encontrou graça aos olhos de Deus. Porque ela foi feita de um modo especial, uma vez que nenhum ventre carnal repleto de pecado poderia acolher Jesus, puro, sem mancha e santo. O sofrimento de Maria é para nós uma referência, porque nós costumamos olhar apenas para os nossos sofrimentos e achar que só nós sofremos. Quando nós olhamos o sofrimento de Maria, nós temos não apenas um exemplo de como enfrentar o sofrimento, enfrentar com serenidade, enfrentar com confiança nos planos de Deus, enfrentar com amor, enfrentar com paciência e enfrentar com um silêncio que é capaz de transbordar ao redor. Nós somente somos capazes de enfrentar o sofrimento com este tipo de ânimo se nós nos lembrarmos e tivermos como nosso modelo a figura de Maria, que mesmo sendo tão amada por Deus, não foi poupada dos sofrimentos. E então, nós acordamos para o fato de que os sofrimentos fazem parte da vida, de que nós vamos precisar de muita força para chegar até o final, de que para nos conservarmos íntegros, para que nós não nos quebremos por dentro, nós precisamos da força do alto, nós precisamos da intercessão dela. Nós vamos precisar tantas vezes de um colo de mãe, porque não haverá onde nós possamos recostar a cabeça, como disse Jesus uma vez. Nós poderemos encontrar no coração machucado e transpassado por essas 7 dores e também neste colo acolhedor, o descanso que muitas vezes nós precisamos para que possamos seguir em frente. Quando nós olhamos para a humanidade e vemos o quanto Maria se preocupa com o destino da humanidade, quando nós enfrentamos atônitos a uma situação de guerra, quando vemos um país sendo invadido, como estamos vendo nos dias de hoje, quando vemos cenas que nos chocam, quando vemos pessoas comuns sendo obrigadas a ter que carregar armas para se defender, para defender o seu próprio país, para defender a sua liberdade, entre lágrimas. Quando vemos a cena de uma criança num carrinho sendo resgatada por um soldado, sem que tenhamos a menor ideia se a mãe dessa criança ainda está viva ou se o seu corpo está no meio dos escombros. Quando a humanidade sofre, Maria sofre conosco. Quando nós olhamos para todas as mazelas nas quais a humanidade ainda é capaz de chafurdar no orgulho, no pecado, na maldade, na destruição dos seus próprios irmãos, nós olhamos Maria diante da cruz de Jesus e pedimos a ela que interceda por nós, que interceda pelo nosso mundo, que interceda pelo nosso país, que interceda pelo nosso planeta, que interceda pelos lugares que sofrem guerras, flagelos, perseguições por causa de religião, lugares nos quais as crianças são muitas vezes sequestradas e obrigadas a fazerem parte de guerrilhas e de facções criminosas que agem sem que haja qualquer tipo de represália, porque estão inseridas num meio de pobreza extrema e no qual o governo não tem força suficiente para manter a ordem do seu país. Onde quer que haja sofrimento perto de nós, nós queremos pedir que Nossa Senhora venha interceder por nós, que Nossa Senhora venha ajudar-nos para que nós possamos ter um coração sensível ao sofrimento alheio, nos tornando humanos de verdade, ao adquirirmos a capacidade de nos condoermos com a dor dos outros, sofrer com os que sofrem.
e interceder e rezar pelos sofrimentos que estão espalhados por aí por este mundo. Descobrir no silêncio, na obediência e na resignação santa de Maria, o caminho para que nós possamos vencer as nossas próprias revoltas internas, a nossa falta de confiança quando nós estamos andando por um vale tenebroso, porque a palavra diz que nós andaremos por este vale tenebroso, mas que a mão de Deus está conosco. Nós queremos hoje pedir a esta Virgem dolorosa, esta Virgem que conheceu o sofrimento, que teve o seu coração todo machucado, que ela nos ensine a enfrentar os momentos de dor. Que ela nos ensine a confiar em Jesus e que mais do que tudo, que hoje aí, seja qual for a situação que você esteja vivendo, que Nossa Senhora, que continua diante do seu Filho Jesus, ela interceda por você. Ela, como mãe, se empenhe na sua causa, que ela peça ao Filho dela para derramar sobre você uma força como nunca antes você sentiu. Que ela peça ao Filho dela que envie o seu Santo Espírito para que ele dê a você sabedoria, coragem, o dom da fortaleza, para que ele te ajude a aprender com os sofrimentos, fazendo com que então você possa se tornar luz neste mundo. Que Maria nos ensine a viver com dignidade todas as situações que nós enfrentamos. Que nós sejamos pessoas de fortaleza nos momentos difíceis e que essa fortaleza seja mesmo sobrenatural em nós, pela presença, pela intercessão de Nossa Senhora, pela ação poderosa do seu Filho de Jesus, que lembre-se é o único que intercede junto do Pai, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, mas nos deu de presente esta verdadeira riqueza chamada Maria, a mulher que enfrentou dores e teve seu coração dilacerado, mas que transformou toda essa dor em graça para a humanidade. Que essa graça hoje alcance o seu coração, que ela te atinja e te cure, te liberte, que ela abra os seus horizontes, que ela abra os caminhos diante de você, que ela desfaça os obstáculos que não foram postos por Jesus, mas que talvez tenham sido postos pelo nosso próprio pecado e também pelo inimigo de Deus, que não cessa de fazer guerra aos seus filhos amados. Nós tudo entregamos a Maria, nós tudo confiamos na sua intercessão e dizemos, ó Mãe das Dores, interceda por nós e nos ajude a bem viver esta Semana Santa como filhos de Deus que entenderam o mistério do sofrimento e que estão dispostos a provar de toda a bondade, da misericórdia, para poderem provar também da ressurreição de Cristo Jesus. Fique com Deus e até mais.